Uma dificuldade muito grande que as pessoas têm é de encontrar novos públicos para ela poder anunciar no Google Ads. Mas eu quero te mostrar aqui nessa aula uma maneira simples, tá? De você conseguir coletar informações do seu público-alvo para poder utilizar nas suas campanhas aí do seu lançamento. O Google Ads, ele te dá uma infinidade de possibilidades de segmentações na hora de você encontrar o seu público-alvo. Isso é muito bom, né? Você pode usar palavra-chave, canais, tópicos, público-alvo de mercado, público-alvo de afinidade, enfim, são muitos públicos. Só que isso também faz com que muita gente se perca na hora de escolher a segmentação, na hora de poder testar e principalmente na hora de escalar, na hora de encontrar público frio, mas que seja qualificado ali para o seu lançamento. E eu quero te mostrar uma forma muito simples de você coletar as informações do próprio Google Ads. Tá? Então, se você tem alguma audiência, se você tem um canal no YouTube ou você já fez campanhas de captação no Google Ads, você consegue usar esse público que você já conquistou como base para o Google Ads te dar informações de mercado, de novos públicos que você pode anunciar baseado no seu público. Isso é muito massa e eu espero que você teste aí. E é por isso que eu resolvi gravar essa aula com um passo a passo para você poder encontrar essas informações e poder utilizar nas suas campanhas aí do seu lançamento. Beleza? Então vamos lá. Eu estou aqui na tela inicial do Google Ads e eu vou te mostrar agora como que você encontra essas informações, tá bom? É muito simples. Você vai clicar aqui em cima nesse menu superior em ferramentas e depois em gerenciador de público-alvo. Ele vai abrir essa tela aqui, que tem os públicos de remarketing. Inclusive, eu gravei uma aula explicando quais os públicos que você precisa criar, tá? Os públicos-alvo aqui de remarketing. E eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder conferir essa aula completa e você criar todos os públicos. No Google Ads é imprescindível que você crie todos os públicos o quanto antes, tá? Então, se você não fez, não criou todos os seus públicos de quem visualizou seu vídeo no YouTube, visitou o seu site, curtiu um vídeo, se você não criou todos esses públicos, assiste a aula que está aqui embaixo e lá eu listo para você todos os públicos que você precisa criar, beleza? Aqui nessa parte superior, né, além do público de remarketing, eu tenho públicos-alvo personalizados, que também eu gravei uma outra aula super completa explicando detalhes sobre o público-alvo personalizado e o link vai estar aqui na descrição também, tá bom? Eu não poderia deixar de comentar sobre essas duas aulas, porque se você não assistiu, elas também vão te ajudar muito. Mas vamos agora direto ao assunto principal desse vídeo, que é a opção aqui de informações do público-alvo, tá? Vou clicar aqui, ele vai abrir uma tela para mim, trazendo informações do meu público e insights de segmentações que eu posso testar nas minhas campanhas. Tá? Logo aqui em cima, tá vendo essa parte superior aqui? Vou pedir para o nosso editor marcar, que é essa parte aqui, ó. Ele aparece o seguinte: público-alvo sobre o qual você quer receber insights. O que acontece? Nessa opção você pode escolher um público, tá? Um público seu, já vou te mostrar as possibilidades. E aí, deste público, o Google Ads vai te trazer insights, tá? Segmentações que você pode anunciar, qual é o perfil daquela audiência, idade, sexo, uma série de informações muito importantes. Aqui, por padrão, ele vem com todos os conversores. O que é esse público, todos os conversores? É todo mundo que gerou uma conversão na minha conta do Google Ads. Então eu fiz lá uma campanha de geração de leads para o meu lançamento e na página de obrigado eu coloquei uma tag de conversão, beleza? Então quem chegou aqui, o Google gerou uma conversão para mim. Então ele vai contabilizando essas conversões. E aí depois eu faço outro lançamento, outra campanha, ou eu coloco uma conversão de quem chegou na minha página de vendas. É uma outra conversão. Ele vai contabilizando essas conversões. Então, quando eu coloco todos os conversores, ele vai analisar toda essa galera. Todo mundo que gerou uma conversão aqui na minha conta do Google Ads. Mas, quais são as outras possibilidades, Rodrigo? Quando eu clico aqui no lapisinho, ele aparece duas possibilidades. Primeiro, visitantes do site. E aí, quando eu clico aqui, ele vai listar para mim todos os públicos que eu criei baseado em visitas do site. E é por isso que eu citei agora há pouco a aula onde eu te ensino como criar públicos de remarketing. Porque esses públicos que estão aparecendo aqui são os públicos que eu criei lá, tá? Por isso que eu citei aquela aula e por isso que o link está aqui na descrição para você poder assistir, caso você não tenha criado esses públicos aqui ainda, tá bom? Então eu posso escolher aqui, por exemplo, ó, todo mundo que se cadastrou nesse lançamento aqui, ó. Quero a lead 1, 540 dias, tá? Então se eu selecionar esse público aqui,
ele vai me trazer insights aqui nas informações somente de quem se cadastrou nesse evento, somente nesse lançamento. Então, se for o meu caso, eu quero analisar a audiência do meu lançamento anterior. Eu seleciono aqui o meu público de lead do lançamento anterior e consigo ter os insights. A quantidade de público masculino e feminino, a idade deles, se tem filhos ou não, e aqui ele vai me trazer insights de público-alvo que eu posso anunciar, tá? Então aqui é um público. O que mais que eu posso fazer? Eu clico aqui no lapisinho. Se eu clicar novamente aqui em visitantes do site, ele vai listar aqui para mim todos, tá? Então eu posso pegar visitantes dos últimos 540 dias. Eu quero pegar insights de todo mundo que visitou alguma página do meu site nos últimos 540 dias. Eu seleciono esse público aqui e ele vai me trazer vários insights, né, várias informações sobre este público. Já eu vou te mostrar mais a fundo quais as informações que ele traz. Primeiro eu vou te mostrar aqui os públicos, depois a gente vai para as informações que o Google Ads fornece, tá bom? Então tem várias possibilidades aqui. Mas além de visitantes do site, que é essa primeira opção, eu posso escolher um público de usuários do YouTube. Por exemplo, eu criei um público de remarketing de pessoas que visualizaram um vídeo do meu canal nos últimos 365 dias. Eu posso pegar insights desse público, tá? Eu clico nele aqui, ó. E aí o Google Ads está carregando as informações. E aqui são as informações deste público específico. Que público? Pessoas que visualizaram algum vídeo do meu canal nos últimos 365 dias. Então isso é muito massa, porque eu escolho um público base e ele me fala: Rodrigo, esse público tem essas características. Qual é o sexo, qual é a idade, quais são os interesses dessas pessoas, onde que elas estão, né, no país, cidade. Então isso traz muita clareza para mim. Quais os dispositivos que elas usam, se é mais celular, se é mais computador. Já a gente vai entrar nesse ponto que eu vou te mostrar em detalhes como que você encontra essas informações. Mas o primeiro passo é escolher qual o público seu que você quer coletar essas informações para você tirar insights e criar novas campanhas e encontrar novos públicos baseado no que já gerou resultado para você. Então, escolha aqui em cima qual é o público que você quer pegar como parâmetro. Eu vou deixar todos os conversores, que é o que eu estava usando no início, né? Então eu vou clicar aqui em visitantes do site, vou marcar isso daqui, ó, todas as pessoas que realizaram uma conversão no Google Ads. Vou clicar nessa opção aqui e aí ele vai deixar aqui em cima, ó, todos os conversores. Aqui ainda na parte superior, só que nessa segunda opção, a gente tem aqui, ó, comparativo de mercado a ser usado. Que é o seguinte, quando eu clico aqui no lapisinho, né, para poder editar, ele aparece o seguinte: use a população de um país ou todos que navegam na rede de display do Google como referência para comparar insights com as pessoas da sua lista. Ou seja, eu posso escolher um país, só que você vai ver que para mim só aparece Brasil aqui, porque as minhas campanhas para este cliente são no Brasil, então ele só tem essa opção. Se eu anunciasse para vários países, ele ia listar para mim vários países aqui. Então, no meu caso aqui, quais as opções que eu tenho? Eu tenho o Brasil, então eu vou comparar com todo o mercado brasileiro, ou eu posso escolher somente a rede de display do Google, tá? Se eu quiser comparar as informações do meu público somente com as da rede de display, eu seleciono essa opção aqui. No meu caso, como esse cliente que a gente anuncia no Brasil, eu vou selecionar aqui a opção comparar com todo o mercado brasileiro, tá bom? Prontinho. Então eu selecionei aqui qual o público que eu quero receber insights e qual o comparativo de mercado que eu quero fazer. Uma terceira opção aqui nesse menu superior é eu fazer o download desse relatório, de todas as informações que eu vou te mostrar daqui a pouco. Que nesse momento, quando eu estou gravando essa aula aqui, ele tá bugado, tá? Quando eu clico aqui, ó, ele dá um erro que eu não consigo entender o porquê ele aparece esse código aqui. Mas provavelmente eles vão consertar isso aqui em breve, tá? Então, se você quiser baixar as informações que eu vou te mostrar daqui a pouco, as informações do seu público-alvo, é só você clicar em download que você vai conseguir fazer isso, tá? Não vou conseguir te mostrar agora como que isso acontece, porque tá bugado, mas faz parte do jogo, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Continuando aqui, o primeiro quadro que ele me mostra é um quadro que ele chama de distribuição de público-alvo. Aqui ele vai me trazer informações demográficas, informações de locais, tá, de onde a sua audiência está, e informações de dispositivos. Quais são os dispositivos que a minha audiência usa, tá bom? Nas informações demográficas, aqui ele me traz a relação de sexo, tá? Entre feminino e masculino. E você vai observar que tem duas barrinhas aqui. Uma barrinha em azul e uma barrinha aqui em cinza, certo? O que quer dizer? O azul quer dizer que é o meu público, tá? Informações do meu público. E o cinza são as informações do público a nível Brasil, tá? Então o azul é a minha audiência
e o cinza nível Brasil. Lembra que eu escolhi lá o Brasil para poder comparar essa audiência. Então ele traz informações do meu público e informações do Brasil. E aí eu consigo ter um paralelo entre as minhas informações e as informações de mercado, tá bom? Continuando aqui, eu tenho aqui a parte do sexo da minha audiência, né? Sexo masculino e feminino. Eu consigo perceber que essa barrinha azul aqui do sexo feminino, 64% das pessoas que converteram em alguma das minhas campanhas, que geraram lead, ou que chegaram numa página que eu coloquei como conversão, eram mulheres, tá? E 34% homens. Rodrigo, mas espera aí, não tá batendo esses números, porque se são 100%, certo? 64% são mulheres e 34% são homens, cadê os 2%? Por que isso acontece? Porque está desmarcado aqui a opção de exibir as informações de desconhecidos, né? De pessoas que o Google não sabe a idade deles ou o sexo, então está desmarcado. Se eu marcar, você vai ver que vai aparecer aqui, ó, desconhecidos é responsável por 2% das minhas conversões. E aí vai dar o 100%. Em resumo, o que isso quer dizer? De 100% das minhas conversões, né, vamos supor que eu tive 100 conversões. A cada 100 conversões, 64 são mulheres, 34 são homens e 2 são desconhecidos. Então isso me traz uma clareza muito maior do público que eu estou impactando e gerando conversões no meu site. E aí eu preciso analisar. Beleza. A maioria das pessoas que compram de mim são mulheres? Sim. Então estou no caminho certo de impactar mais mulheres, de ter mais conversões de mulheres. Agora, se eu entendesse que quem mais compra de mim são homens, e eu estou impactando mais mulheres, mas eu vendo mais para homens, isso também traz para mim uma clareza de, opa, eu estou no caminho errado, eu preciso ajustar isso aqui, porque não está condizente com o meu percentual de venda. No nosso caso aqui, desse produto, cerca de 80% das vendas são para mulheres. Então, aqui eu até percebo que eu tenho que investir mais no público feminino do que eu estou investindo, porque a maioria que compra o produto desse cliente aqui são mulheres, então por isso que eu tenho mais conversões de mulheres. Isso faz total sentido para mim, isso me traz mais clareza, né, de como distribuir melhor a verba entre público masculino e feminino e conseguir gerar mais resultado aqui nos nossos lançamentos. Para a gente poder continuar, eu vou desmarcar aqui em cima o desconhecido, tá? Que é um percentual bem pequeno. Eu quero saber mais das informações que eu tenho do que as que eu não tenho. Público desconhecido não me traz clareza nenhuma, então eu desmarquei aqui em cima. Aqui, para a gente finalizar aqui a análise de sexo da audiência, quando eu coloco o mouse, ele me dá o comparativo entre as minhas conversões e a média do mercado brasileiro. Então, a minha é 64% de mulheres, mas o mercado brasileiro em média é 52%. Quando eu coloco no masculino, 34% é o meu percentual, do mercado é 45%. Então eu consigo ver a diferença, né, um comparativo entre o mercado e a minha audiência. Continuando aqui, a gente tem as mesmas informações, só que para a idade. Então eu tenho aqui os percentuais de cada idade. Por exemplo, 35 a 44 anos. O percentual de pessoas entre 35 e 44 anos que geraram uma conversão é de 25%. Ou seja, a cada 100 pessoas que gerou uma conversão, 25 delas tinham entre 35 e 44 anos. E aí eu posso analisar cada uma das idades. Entre 45 e 54, o percentual é de 20%. Entre 18 e 24, o percentual é de 13%. Entre 25 e 34, o percentual é de 19%. Aí tem o pessoal de mais idade, aqui entre 55 e 64, que tem um percentual de 15%. E mais de 65 anos, 8%. Então o que é que fica muito claro para mim? A maioria está aqui, ó, entre 25 e 54, tá? Eu tenho conversões em todos os níveis de idade, e aí eu consigo perceber onde que eu tenho mais resultado, onde que eu tenho menos resultados. E é sempre importante eu comparar essas informações aqui com as minhas informações de venda, tá? De pessoas que compraram meu produto. Eu sei, por exemplo, que pessoas entre 18 e 24 anos não é o nosso público-alvo, porque não é uma audiência que tem um percentual significativo de compra, tá? Às vezes é uma pessoa que engaja com conteúdo, que assiste, que acompanha o lançamento, mas não compra tanto quanto as outras idades, tá? Então eu foco mais na galera acima de 25 anos, principalmente na faixa de 30, 34, para esse produto que a gente vende aqui nesse lançamento. É um público muito mais qualificado, porque a gente fala de educação financeira, já é para uma galera mais consciente, que precisa aprender a lidar com dinheiro, uma série de fatores que tem sim uma galera mais jovem que quer saber disso, mas não se conecta tanto com a nossa comunicação, com a comunicação desse especialista aqui, que é normalmente para uma galera aí acima dos 30, tá? Eu procuro entender muito da audiência, entender do produto, entender do expert. É muito importante que você não analise os dados separados. E é por isso que eu estou te mostrando todos esses detalhes aqui, para que você faça essa análise
completa e não só de forma pontual, tá bom? Um conselho que eu te dou é nunca analise os dados somente do tráfego separadamente, sem analisar os dados do produto. Qual o público-alvo do produto, qual a audiência que conecta com a comunicação do expert, uma série de fatores que é importante você analisar também, tá? Por isso que eu nunca olho só as métricas separadamente, mas sempre analisando o contexto. Para a gente poder continuar aqui, essa última informação aqui desse quadro, ela fala do status parental, que é o seguinte, pessoas com filhos e sem filhos. É uma informação que é legal você analisar, mas ela não é tão precisa. Então, a gente vai passar bem rápido por ela, tá bom? Basicamente, a gente fala aqui que 36% das pessoas que geraram uma conversão têm filhos e 57% não têm filhos, tá? Basicamente isso. Continuando aqui, a gente tem mais duas informações que são super importantes, que são as informações de locais, tá? Que eu vou clicar aqui em cima, e aí ele vai me mostrar aqui primeiramente por países, que ele fala aqui que 98,5% das minhas conversões vieram do Brasil. Beleza, isso é legal saber, mas de certa forma eu já sabia sobre isso porque eu só faço tráfego para esse cliente no Brasil, certo? Então é importante eu clicar aqui e selecionar cidades, tá? Porque ele vai listar para mim as cidades que geram mais conversões. E aí quando eu clico aqui, ele listou para mim. Quando ele lista aqui para mim, eu consigo ver que a cidade que gera mais conversões para mim é Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Depois vem São Paulo, depois Contagem, Rio de Janeiro, Salvador, Uberlândia, e aqui ele vai listando as principais cidades. E é interessante essa questão de Belo Horizonte, porque para mim, quando eu analiso, faz total sentido, porque esse expert, ele é de Minas e ele é muito conhecido no estado dele, principalmente na cidade de BH. Então faz total sentido que eu tenha mais resultado na cidade de Belo Horizonte. Mas outra cidade que eu sei que gera muito resultado, e aqui confirma isso para mim, é a cidade de São Paulo, né? É uma cidade que ele já fez vários eventos presenciais, é uma audiência que precisa mais do produto que a gente oferece. Então, tem vários elementos que contribuem para que essas duas estejam aqui no topo e tenham o maior percentual. Quando eu olho aqui, ó, quase 15% das pessoas que converteram em alguma das minhas campanhas vieram de BH, tá? E outros quase 13% de São Paulo. Já as outras cidades é um percentual bem menor. Contagem é 4,9%, depois tem Rio de Janeiro 4,9%, depois Salvador 4,3%, e ele vai listando aqui até diminuindo o percentual. Então essas informações aqui vai te ajudar a entender qual a cidade que você gera mais conversões, e isso vai facilitar muito na hora de criar os anúncios, você pensar na comunicação, qual o público que mais engaja. Se você quiser criar campanhas separadas por cidade, por estado, você consegue fazer isso através dessas informações aqui, porque isso te traz clareza. E clareza é muito importante, né? Então aqui você tem a relação das cidades que geram mais resultado para você, tá bom? Continuando aqui, tem também outra informação que é imprescindível, que é a informação sobre os dispositivos. Quando eu clico aqui na opção dispositivos, ele lista para mim celulares, computadores e tablets, tá? E aqui ele me mostra um número avassalador, né? 85% das pessoas que se cadastraram, que geraram alguma conversão para mim, fizeram isso através do celular. O que isso me acende um alerta gigante? As minhas páginas, os meus anúncios, tudo eu tenho que fazer pensando na pessoa que usa o celular, porque representa 85% das pessoas que geraram uma conversão para mim. É um público que executou uma ação que eu pedi para eles, seja se cadastrar no evento, seja ir para a página de vendas, alguma ação de conversão. Então é um público muito mais qualificado. E eu percebo aqui que esse número é muito grande. Ou seja, a cada 100 pessoas, 85 delas fizeram isso através de um celular. Preste muita atenção. O que eu vejo de gente errando nisso, de criar uma página que não é pensada para o celular, de criar uns anúncios que a pessoa está vendo no celular, a letra é muito pequena, que coloca umas legendas que não dá para a pessoa ler, uma série de fatores. Então pense nessa pessoa. Entre, assim que terminar essa aula, entre lá nas informações e olhe de onde é a maioria do seu público. E a partir do momento que você souber essa informação, não esqueça mais dela e sempre leve isso em consideração na hora de criar suas campanhas, tá bom? Então eu tenho aqui que 85% veio do celular, 10% do computador e 1,4% veio do tablet, tá? Eu consigo ter a comparação de mercado, né? Então em média 74% no mercado brasileiro vem de celular, e aí você consegue perceber que o meu percentual é acima do mercado, ou seja, a minha audiência usa mais o celular do que a média brasileira, e o meu percentual aqui de quem usa o computador, na minha audiência é menor
do que no mercado brasileiro. E a mesma coisa acontece aqui para o tablet. Então, em resumo, para a gente fechar esse quadro aqui inicial, eu analisei informações demográficas e aí eu tive vários insights aqui, tanto de sexo, né, se a maioria é masculino ou feminino, a idade do público que se converte nas minhas campanhas. Depois eu fui para locais e vi as cidades que mais geram conversões e na sequência eu fui para dispositivos e consegui ver o meu percentual de conversões entre celulares, computadores e tablet. Só isso já me traz muito mais clareza sobre a minha audiência e isso me ajuda a segmentar, porque na hora que eu for criar minha campanha, eu vou definir o sexo, se eu quero anunciar para os dois, ou só para mulheres, ou só para homens. Eu vou definir a idade que eu quero anunciar, e aí eu vou tirar essas informações daqui, tá? Não vai ser simplesmente da minha cabeça, vai ser daqui. Eu vou definir os locais que eu quero anunciar, se é para o Brasil todo, se é para alguns estados específicos, e consigo definir também lances diferentes dependendo do dispositivo. Eu posso falar, por exemplo, estou disposto a pagar um pouco mais para os meus anúncios aparecerem no celular do que no computador, porque eu gero mais resultado. Então eu consigo definir isso e isso vai te ajudar a ter mais clareza na hora de criar as campanhas e definir o seu público-alvo. Mas não é só isso, tá? A gente não terminou por aqui. Eu vou te mostrar agora as informações de mercado e as informações de afinidade que você não só pode, mas deve utilizar nas suas campanhas. Eu utilizo bastante, recomendo que você utilize também. E essas informações, elas estão aqui na parte inferior, tá? Eu tenho aqui públicos-alvo no mercado e tenho públicos-alvo de afinidade. E o que isso quer dizer, Rodrigo? Isso aqui são segmentações que eu posso fazer lá no meu público-alvo na hora que eu estou criando a campanha. O que ele está me dizendo? Analisando aqui o meu público-alvo no mercado, ele me mostra aqui o que a minha audiência tem interesse por viagens, e especificamente viagens para São Paulo. Isso é interessante porque a gente analisou agora há pouco que uma das cidades que mais geram conversões para a gente é São Paulo. E um público-alvo de mercado, né, uma segmentação que eu posso utilizar de pessoas que têm uma relação direta com a minha audiência, segundo o Google Ads, é de pessoas que têm interesse por viagens para São Paulo. Tá? Ele me mostra que o público-alvo no mercado, que é o seguinte, refere-se a clientes que estão pesquisando produtos e considerando a compra de um serviço ou produto como aqueles que você oferece, tá? Então ele está trazendo públicos que têm um perfil semelhante ao público que você já tem, ele está comparando seu público com públicos de mercado. Na sequência, ele mostra o índice, e o que isso quer dizer, Rodrigo? Vou colocar o mouse aqui em cima, ele diz o seguinte, índice 1,8 vezes, né? As pessoas em todos os conversores estão 1,8 vezes mais propensas a estar no mercado de viagens para São Paulo em comparação à população em geral. O que ele está fazendo aqui? O Google Ads, ele tem as informações do público a nível Brasil, certo? E ele tem as informações do meu público. Ele começa a identificar características que são mais relevantes, né? Interesses são mais relevantes para a minha audiência em comparação ao público geral, a média total. E ele percebeu que, em média, o meu público tem pelo menos 1,8 vezes mais interesse por viagem para São Paulo do que a média do Brasil. Então ele, isso aqui é uma característica que no público do Rodrigo, em comparação ao público total, é relevante. Então eu vou listar isso aqui para ele, que é um tipo de segmentação que ele pode usar. Inteligente esse Google Ads, né? Nos ajuda bastante a ter mais resultado. Então ele listou isso aqui para mim. Na sequência ele me mostra que a minha audiência tem interesse por casas de aluguel, tem também interesse por hotéis e acomodações, que está dentro aqui do tópico de viagens, tem interesse por imóveis residenciais para aluguel, e ele lista aqui também alguns outros interesses. Empregos na área do comércio, empresas aéreas, serviços de encontro, beleza e higiene pessoal, pacotes turísticos, viagens para o Brasil. E aí o que acontece? Quando eu venho aqui e analiso esses públicos, quais os que me despertaram maior interesse? Esses três aqui, ó. Por quê? O primeiro aqui fala sobre aluguel de casas, o quarto fala sobre imóveis residenciais, mas também para aluguel. Isso tem uma relação bem próxima com a audiência, eu vou te explicar o porquê. Porque o nosso produto é sobre educação financeira, e lá a gente fala sobre investimentos. E um tipo de investimento que o nosso expert fala é sobre investimento em imóveis físicos, para aluguel, para revenda, uma série de estratégias. Então, além de falar de investimento em renda fixa, renda variável, que são ações, fundos imobiliários, ele também fala de investimento em imóveis físicos. Isso porque eu conheço o produto, eu conheço o conteúdo. Então é muito importante para eu ter essa análise como gestor de tráfego. Então eu percebo que, essa característica tem um potencial de me trazer um cliente muito qualificado, porque essa pessoa tem interesse por algo que eu vendo. Então quando eu percebo isso,
esse público pode gerar muito resultado para mim, vou testar. Além disso, ele listou aqui para mim também viagens, né, que é o interesse por hotéis e acomodações. A gente sabe também que a nossa audiência ela gosta muito de viajar. Inclusive, as pessoas querem alcançar a liberdade financeira justamente para poder viajar mais, para não estar presa geograficamente a um local. Então é um interesse muito significativo para essa audiência. Então eu vou testar esse público aqui também. Eu não só vou testar, como eu já estou testando. Você dá para perceber aqui, ó. Ele aparece o público, aparece o índice, aparece o tamanho potencial desse público, que nesse caso aqui é de 200 a 250 milhões de pessoas, mas não está restringindo só o Brasil, tá? Isso é todo o potencial do público que eu posso alcançar com essa segmentação. E ele me mostra aqui que esse público está sendo utilizado em um grupo de anúncios, tá? Eu estou rodando uma campanha com esse público, pegando a informação aqui onde eu estou te mostrando. Então, eu estou te mostrando algo que eu faço. Eu venho aqui, pesquiso, encontro os públicos que eu percebo que podem gerar um resultado e testo nas minhas campanhas. Aí vejo, funcionou ou não funcionou, é um ciclo contínuo. O tempo todo eu estou pesquisando, estou testando, estou analisando. Se você não cumpre esses 3 passos, você não consegue evoluir o tráfego do seu lançamento. Isso é fato, tá? Então pesquise, teste e analise. Isso é um conselho que eu te dou que vai fazer muita diferença. Continuando aqui, depois que você fez esse processo, listou os públicos aqui, o que você vai fazer? Eu aconselho você abrir um bloco de notas, tá? E você listar lá no bloco de notas os públicos que você quer testar. Então aqui, esses são os públicos-alvo no mercado. Então eu vou colocar aqui, ó, públicos-alvo no mercado, certo? E aí, eu vou colar aqui embaixo os que eu quero testar. Quero testar esse daqui, casas aluguel. Então, eu selecionei aqui, dei um Ctrl C, né? Copiei ele e vou colar aqui. Certo, esse é um que eu vou testar. O que mais? Ah, quero testar esse daqui também. Certo? Beleza. E vou testar esse daqui, imóveis residenciais aluguel. Certo? Vou colar ele aqui. Prontinho. Então eu tenho 3 públicos aqui, pelo menos, com grande potencial para o meu produto, tá? Porque eu conheço a audiência. No seu caso, se você ainda não conhece, você vai conhecendo com o tempo, tá? Faz parte do processo. Beleza, então. Agora que eu já te mostrei a questão dos públicos-alvo de mercado, eu quero te mostrar como que você encontra os públicos-alvo de afinidade, que são esses aqui, ó. Aí você me pergunta, Rodrigo, qual que é a diferença entre públicos-alvo no mercado e públicos-alvo de afinidade? Bom, o nome já diz muita coisa, né? Mas deixa eu te explicar. Quando a gente entra aqui em públicos-alvo no mercado, você vai ver que cada um desses interesses aqui que ele me listou está dentro de um mercado, tá? Então aqui ó, a gente tem viagens para São Paulo, está dentro do mercado de viagens. A gente tem aqui ó, casas de aluguel, né? Dentro do mercado imobiliário. Então ele lista para mim interesses, né, em comum da minha audiência, tá? Por produtos ou serviços daqueles mercados. E ele vem listando para mim, tá bom? Quando eu venho aqui para públicos-alvo de afinidade, o que ele traz para mim? Ele traz para mim coisas que a minha audiência gosta, né, que ela tem uma afinidade, que estão relacionadas a notícias, a estilo de vida, hobbies, a interesses que estão relacionados ao comportamento de compra, mas é muito mais ao estilo de vida da pessoa, aos hobbies, ao que ela gosta. Você vai perceber que eles são complementares, mas você analisa de forma diferente, porque aqui é uma visão de mercado sobre aquele potencial comprador, aquele potencial cliente, e aqui é uma visão do gosto da pessoa, das afinidades, dos hobbies, e aí você consegue entender os 2 pontos de vista da sua audiência. Então, continuando aqui sobre o públicos-alvo de afinidade, quais são as afinidades da minha audiência? Eles gostam de ler notícias locais, né? Leitores ávidos de notícias locais. Eles têm interesse por moda, né? Fashionistas. Isso é até normal de entender, porque a maioria da audiência aqui são mulheres. É normal que elas gostem mais de moda, né? Isso faz total sentido. Na sequência, ele lista aqui para mim que essa audiência, né, de um cliente que eu selecionei, eles são aficionados por compras caras. Isso é um bom sinal, né? Galera que gosta de comprar aí umas coisas mais caras, joias, apartamentos, isso é uma boa audiência pra gente. Depois, ele vem aqui por caçadores de desconto. Isso já não é audiência que a gente quer muito, mas ele disse aqui pra mim. Depois, entusiastas de atitudes sustentáveis, aficionados por compra de luxo, pessoas interessadas em assuntos sobre família. Oh, legal isso aqui. Aficionados por saúde e condicionamento físico, entusiastas de beleza e entusiastas de decoração de interiores, tá? Então ele listou aqui pra mim. E aí eu seleciono os que eu quero testar, e aí você vai ver que esses aqui, ó, todos eles eu já estou testando, tanto que aparece aqui, ó, adicionado a um grupo de anúncios, tá? Já aparece aqui, ó, certo? E aí o trabalho que eu faço é listar
tudo aqui, tudo que eu quero testar, eu venho listando. Por quê? Eu vou te mostrar aqui para a gente finalizar como que você encontra esses públicos lá na hora que você cria a sua campanha e o seu grupo de anúncio, mas o primeiro trabalho que você precisa fazer, que eu falei lá no início, qual que é? Pesquisar. Pesquisar, testar e analisar. Esses 3 pontos são muito importantes que você faça para ter resultado aí no tráfego do seu lançamento, é por isso que eu repito várias vezes, tá bom? Para a gente poder fechar aqui, eu vou te mostrar lá na campanha, na prática, como que a gente seleciona esses públicos que o próprio Google Ads listou para mim, né? Me deu insights para que eu possa testar, tá bom? Então vamos lá. Vou clicar aqui em cima para a gente ir lá para as campanhas. Eu vou abrir aqui uma campanha, essa daqui de público frio. Eu tenho aqui 2 grupos de anúncios que eu separei. Eu criei um grupo de anúncios para os públicos-alvo no mercado e outro grupo de anúncios para os públicos-alvo de afinidade, tá bom? Deixa eu abrir aqui o de mercado. Eu vou clicar aqui em públicos-alvo, tá? Você abre o grupo de anúncios. Você já criou a campanha, você vai criar a campanha, você cria o grupo de anúncio e dentro do grupo de anúncio você tem aqui públicos-alvo. Ele abriu aqui, você vai ver que eu já estou testando os 3 públicos que eu listei, tá? Os públicos-alvo no mercado. E como que eu faço para adicionar caso eu não tivesse eles aqui? Só clicar nesse lapisinho aqui e aí ele abre essa tela aqui para mim, para eu editar públicos-alvo. E é por isso, tá? Que você viu que eu copiei o nome lá na hora que eu estava fazendo a pesquisa. Porque quando eu copiei o nome igual tá lá e coloco no bloco de notas, é somente eu copiar agora daqui do bloco de notas e colar aqui, ó, nessa parte de pesquisar, tá? Vou colar aqui. Pronto, ele pesquisou e já listou aqui para mim, ó. Só que eu já selecionei esse público, né? Eu já estava usando. Mas se eu não tivesse selecionado, ele ia aparecer aqui e era só eu marcar. Então é muito mais fácil você já listar os públicos em um bloco de notas, porque na hora que você vai pesquisar aqui nos seus públicos-alvo, você cola exatamente como você pesquisou, ele vai aparecer aqui em primeiro lugar e você já escolhe. Porque se eu venho digitando, ia dar muito mais trabalho. Você coloca aqui casas, olha, aparece casas vendas, casa novas vendas, casas usadas, casa jardim. E aí já é um tempo que eu perco aqui procurando o público. E quando eu listei antes, por isso que o planejamento é importante, é só eu colar aqui e eu já acho muito mais rápido. Beleza? Então, deixa eu fechar aqui, mas é só para te mostrar, né? Quando eu colei aqui, era só eu selecionar o primeiro público e eu vou fazendo isso para todos, tá? Fiz isso para o primeiro. Deixa eu até apagar aqui só para você ver, ó. Vou apagar todos, ó. Vou colocar aqui o primeiro. Marquei. Vou lá, pego o segundo. Hotéis e acomodações. Apago aqui. Colo o outro. Coloco aqui, ó. Apareceu o primeiro, hotéis e acomodações. E vou pegar o terceiro agora. Pronto, marco aqui, coloquei aqui os 3 públicos que eu tinha listado para testar de públicos-alvo no mercado e eu procuro não misturar, tá? Eu crio um grupo de anúncios para públicos-alvo no mercado e outro grupo de anúncios para públicos-alvo de afinidade, tá? Deixa eu até te mostrar aqui, ó, vou cancelar que eu já fiz isso aqui, era só para te mostrar como que você faz. Vou entrar lá em todas as campanhas, eu vou abrir aqui novamente minha campanha de público frio e agora eu vou entrar aqui no meu grupo de anúncio 2, que é o público-alvo de afinidade. Vou clicar aqui em públicos-alvo. E aí você vai ver aqui todos que eu estou testando. É exatamente a lista que ele me deu lá. Eu estou testando pessoas que são entusiastas de beleza, pessoas interessadas em assuntos sobre família, leitores ávidos de notícias locais, aficionados por saúde e condicionamento físico, fashionistas, entusiastas de atitudes sustentáveis e aficionados por compras caras, tá? Quando eu coloco aqui os últimos 7 dias... ele mostra aqui para mim que o público que eu consegui ter mais visualizações, aqui é uma campanha de distribuição de conteúdo, foi o de entusiastas de beleza. E eu só encontrei esse público, estou testando ele porque eu fiz aquela pesquisa que eu te mostrei agora há pouco. Então, vai abrir a sua mente de possibilidade de novos públicos que você pode testar e gerar mais resultado aí no seu lançamento. Eu espero, tá? Realmente que você aplique o que você aprendeu nessa aula aqui, que você implemente, que você encontre novos públicos, que você consiga escalar, gerar mais resultado. É tudo isso que eu quero aí para o seu lançamento. Mas antes da gente terminar, não esquece, viu? Deixa seu comentário aqui abaixo, fala para mim o que você achou desse conteúdo. O seu feedback é muito importante, tá bem? Era esse o conteúdo que eu queria entregar para você nessa aula aqui e eu espero você na próxima aula. Um abraço e até lá!